Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Patrícia Pliski, dermatologista há 17 anos, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a parte da clínica dermatológica, falando sobre as dúvidas mais comuns, tanto na parte clínica, quanto na parte de cirurgia, como na parte de cosmetria, né? Que nada mais é do que a parte estética, a dermatologia estética. Hoje eu vim falar sobre um tema bem atual, que tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo nesse período aí de confinamento, nesse período aí de estresse. Como que funciona a pele estressada, né? Esse termo pele estressada, entre aspas porque é um termo que não existe tecnicamente, mas a pele ela é um espelho daquilo que a gente sente, da forma como nós nos tratamos, como nós nos cuidamos. Ela reflete isso na sua superfície. Como o maior órgão do corpo humano, é muito natural que isso aconteça. E ela reage ao estresse de uma maneira bem intensa em algumas pessoas, em muita gente. Existe uma gama enorme de patologias, doenças relacionadas ao estresse que aparecem na pele. Tanto primariamente, né, como o estresse sendo a principal causa, como também acontece, e é extremamente comum, de doenças prévias piorarem, serem agravadas pelo estresse. Então, a pele estressada, ela muda completamente as próprias características, ela tem uma reatividade muito maior às medicações e ela precisa ser cuidada também. Existem várias doenças, como eu falei anteriormente sobre isso, existem várias doenças relacionadas ao estresse. Eu vou falar um pouco aqui somente das mais comuns, as que são mais frequentemente motivo de queixa no consultório. E agora, nesse período especificamente do Covid, que está todo mundo confinado e a gente meio que perdeu o direito de ir e vir livremente, uma das principais queixas dentro das teleconsultas são as doenças relacionadas ao estresse. E quais são as principais? As principais são as mais comuns, né, gente? Aquelas que mais aparecem. A primeira delas é a dermatite seborreica, que mais conhecida por vocês, quando ela é no couro cabeludo, ela é mais conhecida por vocês como caspa, aquela descamaçãozinha branca que aparece no couro cabeludo, que coça bastante, que quando é na pele, ela aparece nas regiões de áreas seborreicas, as regiões com o maior número de glândulas sebáceas. E por que a dermatite seborreica, ela piora e ela tem como um dos gatilhos o estresse? Porque está relacionada à produção exagerada dessas glândulas sebáceas que, quando são estimuladas pelo estresse, o estresse libera uma substância chamada cortisol. Essa substância faz com que essas glândulas trabalhem num ritmo muito mais acelerado, principalmente nessas áreas onde elas existem em maior número, e aí a doença aparece. Então, a dermatite seborreica, mais conhecida por vocês quando é no couro cabeludo como caspa, ela pode acontecer na pele também, principalmente nas regiões aqui entre sobrancelhas, região de canto de nariz, região de trás da orelha, região aqui entre a mama, região do peito. E como que ela aparece? Aparece como coceira, descamação na pele, uma área mais avermelhada. No couro cabeludo também pode ter áreas avermelhadas, podem ter placas, enfim. E coça bastante. Essa é uma das principais características. A segunda doença mais comum relacionada ao estresse é a que a gente chama de desidrose. Ela é muito comum, mas esse nome é pouco conhecido por vocês. São aquelas bolinhas, como se fossem pequenas vesículas, bolinhas bem pequenininhas que aparecem nas mãos ou nos pés. Chama desidrose palmo-plantar. Palmar, se ela é na mão, plantar, se ela é no pé. Então, essas bolinhas, elas aparecem, fica uma área vermelha, como se fossem pequenas bolinhas d'água bem miudinhas, todas juntinhas, e coçam demais. O inconveniente é realmente a coceira e precisa ser tratada porque é uma porta de entrada para a infecção. Então,
precisa de tratamento, precisa de acompanhamento e normalmente quem faz o diagnóstico é o dermatologista. Então, já falei da dermatite seborreica, já falei da desidrose e agora eu vou falar da psoríase, que é uma doença de base genética muito forte, mas que é extremamente agravada pelo estresse, que são aquelas placas maiores, normalmente em regiões de flexão, cotovelos, joelhos, podem ser placas ao longo do tronco e é uma doença, às vezes, de difícil manejo, quando as lesões são muito grandes. Às vezes você não consegue fazer tratamento apenas com medicação tópica, só com creme, tem que tomar medicação por via oral e é uma doença extremamente relacionada ao estresse. Finalmente, a quarta doença mais comum é o que a gente chama de dermatite factícia. Na verdade, são alterações causadas na pele, que aparecem na pele, causadas pela coceira, pelo hábito de se coçar, se esfregar. O paciente está muito estressado, ele começa a sentir coceira no corpo inteiro e aí aparecem as lesões causadas pela unha, são lesões auto-infligidas pela unha, pelo coçar extremo. Então a gente chama de lesões ensaca-bocado porque ficam pequenas bolinhas ao longo do tronco, principalmente braços, áreas em que a mão alcança. Todas as áreas em que a mão do paciente alcança podem apresentar essas lesões. Então chama de neurodermatite ou dermatite factícia. Essa é basicamente pelo estresse, porque as lesões elas são infligidas pelo paciente. A unha do paciente, o ato de se esfregar, é responsável pelo aparecimento dessas lesões. Essas quatro situações, quatro doenças que eu citei aqui, são as mais comuns, são as que mais aparecem como perguntas, como curiosidades em relação ao que está relacionado ao estresse. Existe uma outra infinidade de lesões, existem muitas doenças relacionadas, agravadas pelo estresse. Eu ficaria aqui falando o dia inteiro, vou falar mais um pouco sobre algumas outras doenças nos próximos vídeos, mas essas, eu quis falar mais sobre essas, porque atualmente estou tendo muita pergunta. Para quem não me segue no Instagram, eu faço muitas stories e muitas perguntas de pacientes falando sobre isso, sobre doenças que apareceram nesse período ou que já haviam tido anteriormente, que nesse período voltaram e agora como teleconsulta, nesse período a gente está fazendo teleconsulta, teleatendimento, metade das consultas que eu fiz até agora foram por conta das doenças relacionadas ao estresse, gente. Então, a pele estressada, ela reage realmente de forma diferente, ela precisa de cuidados. Como tratar? Não só como tratar e fazer diagnóstico. Não tem como fazer diagnóstico sozinho. Você pode até já ter tido alguma dessas doenças, mas você nunca vai ter certeza, a menos que você consulte um especialista. E para tratamento é a mesma coisa. Precisa consultar o seu dermatologista, precisa da orientação dele para se medicar, para usar o remédio certo, a medicação correta, de maneira que você não corra o risco de piorar uma lesão por tratá-la de forma errada, ok? Se você gostou desse vídeo, curte o canal aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal, curte o canal, compartilha com seus familiares e seus amigos se você tem algum interesse nesse tipo de conteúdo, ok? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!